Olá, mais uma vez, estamos aqui para falar um pouquinho sobre coisas que a gente não vê normalmente nas faculdades e residência. Então, hoje, dois temas que me fizeram pensar essa semana. A primeira foi pedido para mim escrever um pouquinho sobre modernidade, câncer, urbanismo, etc. E eu achei que não ia ver nada e não achar nada, e achei um artigo interessante, publicado na Cancer em 2019, que a gente vai falar um pouquinho. E outra coisa que me chamou a atenção, mais filosófica do que médica, e que a gente vê muito, e eu resolvi falar um pouco, que é a questão da disputa mesmo em relação entre os estudantes em relação aos pacientes. Achei surreal, no hospital que eu estou, um grupo de alunos estava divulgando de que os outros alunos recém-chegados, os mais novos, não poderiam ver e avaliar, examinar nada, nenhum outro paciente, se esse paciente tivesse com um grupo antigo. Então é uma coisa assim, surreal que eu fiquei pensando. Ele acha que ele é dono do paciente, eles acham que eles são donos do mundo, que ele pode proibir outros alunos de aprenderem, de conversarem com a outra pessoa. O que ele acha? Eu fiquei pensando, o que ele acha que o paciente é? Um pedaço de tijolo, um pedaço de carne, que ela fala, é meu, ninguém pode encostar. Fiquei, assim, a gente fica bem triste com que zorra que está passando na cabeça, né? De um aluno, para ele achar que ele pode proibir outro aluno de ver um paciente, que o paciente é dele. Não estou falando no horário que ele está lá conversando com o paciente, o estudante X, chega o estudante Y, interrompe, sai por cima. Não é isso, não. O estudante X conversou de manhã, mas o Y não pode passar de tarde, não, porque o paciente é dele. É tosco, é ridículo, é simplesmente surreal, né? Que tipo de médico a gente está formando, estudante que a gente está formando. Então, assim, tentando coibir isso, mas isso é uma coisa que se repete e deixa a gente bastante triste. Apenas pensar um pouquinho nessas coisas. E a outra, me pediram para falar sobre modernidade, urbanismo, motilidade urbana e câncer. Eu falei, rapaz, não vai ter nada disso, não deve ter nada disso em canto nenhum. Mas tem um artigo bem interessante, publicado na Cancer, né, em 2019. E abrindo aqui o artigo, de Nina Afshar, mestre, e Dallas, que é PhD, Universidade Americana, publicado como artigo de revisão, a revisão sistemática, sobre a incidência e sobrevida de câncer em pacientes que moram em zona rural versus zona urbana. Primeira coisa que me chamou a atenção é quando a gente para olhar isso com o título, a gente pensa rapidamente que o que chama a atenção é que, puxa, o pessoal da zona urbana e tal, quem mora na cidade, por causa da poluição, alimentos, estresse, etc., deve ter mais mortalidade, mais câncer do que os que moram na zona rural. E a primeira coisa que essa revisão sistemática traz é que é ao contrário. A maioria dos estudos, eles selecionaram em torno de 1.000 estudos e foram cortando por diversas razões, vários erros metodológicos, etc. Sobrou só 42 que poderiam ter sido avaliados numa revisão sistemática. Nessa revisão sistemática, dos 42, a maioria mostrava que quem tem maior mortalidade, quem sofre mais é quem mora na zona rural e não na zona urbana. E aí uma grande crítica que o estudo coloca na avaliação desses artigos na revisão sistemática é que não foi feito, na grande maioria deles, mais de 70%, uma avaliação socioeconômica. Então não se dividiu em grupos relativamente bem balanceados se o morador da zona rural tinha mais posses do que da zona rural, ou menos posses, ou mais condição de frequentar um bom hospital, uma boa assistência médica, ter acesso aos tratamentos mais modernos. Isso não foi avaliado em nenhum dos estudos.
E a revisão, então, conclui que, assim, baseado em estudos antigos, a revisão sistemática mostrou que quem mora na zona rural tem menor sobrevida quando tratando o mesmo câncer, nos mesmos padrões e tal, mas não se coloca nada na relação socioeconômica, vários erros metodológicos. Outra crítica não tem um padrão de métrica a ser usada, então tem um estudo que usou zona rural 50 km da cidade, outro usou a 500 km da cidade, outro usou índices demográficos, outros usaram outras métricas, então não tem nenhum padrão métrico entre esses diversos estudos, tão difícil de comparar o que pode ser feito. Então, concluiu, infelizmente, que não tem nenhum estudo, até final de 2019, foi publicado em novembro de 2019, nenhum estudo mostrando se a gente tem maior saúde em viver em zona rural ou urbana, quando falamos de câncer, e nem se o paciente com câncer, tratando e morando em zona rural ou urbana, tem maior sobrevida ou não. O que a gente tem, apesar de todos os erros e críticas, é que os pacientes de zona rural têm menor sobrevida para câncer quando comparados aos pacientes de zona urbana. Lembrar que não foi avaliada adequadamente as métricas nem a questão socioeconômica. Obrigado, a gente se vê aí no próximo. Um abraço.